Hoje vai ser uma aula bem diferente. Eu vou abrir assim minha trajetória, vocês vão conhecer um pouco do que eu vivi. Vou falar a caixa preta, ou seja, os pilares que eu acredito do negócio terapêutico sustentável, tá? E no final eu vou falar dos trabalhos que eu tenho com as terapeutas, né, para levá-las nesse lugar. Eu sei que quem já está aqui já ouviu da mentoria, mas eu digo para você, mudou muita coisa, tá? Então, fique até o final, porque independente de você continuar ou não, isso vai ser bom para você pensar nos seus produtos, tá? Como é que você oferece os seus produtos, como é que você encadeia isso, tá bom? Então, tudo aqui hoje vai te servir. Joia, bem-vindas, então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem alguém, todo mundo é terapeuta, né? Massoterapeuta, de alguma forma terapeuta, né? Tem alguém aqui que não é terapeuta? É alguma outra coisa que não é terapeuta? Escreve aqui no chat para mim. Acho que todo mundo, né, é terapeuta aqui. Eliana, bem-vinda. Não consigo te ouvir, mas tudo bem. Você é terapeuta, Eliana? Sim, Ah, agora sim. Bem-vinda. Vamos lá. Pedi para o pessoal desligar os fones, por favor. Show. sim, eu sou psicóloga. Bem-vinda. Compartilhar aqui minha tela. Bora. Começar aqui. Gente, o que eu vejo hoje, né, aqui dos profissionais terapeutas? Que lugar que a maioria dos terapeutas estão? Eles querem crescer, uns atendem e querem ir para o digital, mas independente do formato, o digital é um formato. Mas todos vocês aqui querem crescer de alguma forma. Seja crescer financeiramente, seja expandir o seu trabalho, trazendo outras coisas que vocês gostam. E a pergunta é como que vocês compõem tudo isso? Como que ter um trabalho que possa compor os seus atendimentos, os grupos, às vezes até cursos, mas que tenham um faturamento de uma forma mais constante. Eu sei que o atendimento em si, dependendo do atendimento, ele traz uma certa recorrência e estabilidade, mas ali ele tem uma limitação se você não tem um posicionamento de aumento de valor. Então, a gente tem que pensar não só nas pessoas que chegam, né? A gente sempre pensa em outros produtos, pensando assim, nossa, eu vou ter mais clientes. Mas o que a gente não pensa é como esses clientes que já estão, eles podem comprar outros produtos. Então, né, é, é muito importante a gente ter possibilidades para esses clientes ficarem mais, né? Além de ter opção para quem chega. E isso é muito importante, gente. Eu estou no digital há muito tempo, vocês verem que o meu Instagram, né, ele não é muito grande, porque eu sempre tive produtos para as minhas clientes, né? Eu tenho cliente que está comigo desde 2016, comprou todos os meus cursos. Então, é muito importante que o crescimento, ele não seja olhado só, eu vou criar um produto novo para pessoas novas, com temas novos. Todo a sua gama de produtos pode estar relacionado, mesmo que seja temas diferentes. E para que isso tudo vai trazer um retorno financeiro com tranquilidade. E eu sei que você quer ajudar mais pessoas com tanta coisa que vocês estudaram, né? Os terapeutas chegam para mim com, sei lá, mais de 20, 30 formações. E aí, quanto mais formações a gente tem, mais difícil de trazer tudo,
né, de trazer esse conhecimento em forma de produtos. E muitas vezes mais insegura a pessoa fica, ela acha que ela precisa comprar mais um curso. Então, geralmente, essas terapeutas, e talvez você se inclua nisso daí, se você se incluir, coloca aí eu. Você já fez vários cursos, tanto curso de terapia, mas também curso sobre o digital. Ah, como é que eu faço uma postagem? Como é que eu faço um vídeo? Como é que eu faço um lançamento? Quem aqui já fez esse tipo de curso? Coloca aqui para mim. Já fiz. É, e o fato é que eu sei que você não quer ser um especialista em marketing, né? Porque a realidade de quem é especialista em marketing é muito diferente da nossa. Eliana, Roselaine, já fez curso? Coloca aí, gente. Só a Eliana e a Roselaine que já fizeram cursos? Que tipo de curso que vocês fizeram? Coloca aí. A realidade é que quando a gente faz um curso, nós terapeutas fazemos um curso com especialistas de marketing, eles trazem um universo diferente do nosso. Eles não entendem muito bem a nossa linguagem. Muitos até dizem que entendem, mas eles propõem coisas que muitas vezes não fazem sentido para a gente. Outro dia mesmo eu estava conversando com um mentor meu, e aí ele falou assim: ah, não, fale isso. Eu falei: não, isso eu não vou falar. Isso não faz sentido, isso não diz respeito à forma que eu quero fazer marketing. Não é comigo. E aí, esse lugar subjetivo, né? Porque a gente trabalha com o mundo subjetivo. E aí as pessoas falam, "Não, você tem que vender coisa objetiva." Você fala, não, mas o nosso universo é muito subjetivo. As pessoas trabalham emoções, as pessoas trabalham o universo psíquico, é subjetivo, né? Então a gente fica muito nisso daí. É quem faz os cursos e chega nesse lugar. Vamos ver aqui o que vocês fizeram. Marketing digital, lançamento, indo na prática, marketing para psicólogo. Muito bem, o que que vocês conseguiram aproveitar desses cursos aí de marketing? Coloca aqui para mim. Deixa eu ver, eu fiz marketing, comunicação, tráfego, Insta e muitas técnicas de massagem. Você conseguiu aplicar esse marketing, comunicação, tráfego, Insta? Conseguiu, assim, mudar alguma coisa do seu negócio? Sabe Posso por quê? falar? Pode, Ana. Sim, eu já comecei vários, aí acaba que sempre eu deparo com alguma coisa que eu não concordo. Aí, Exatamente. aí eu travo ali, porque eu não, aquilo ali eu não concordo de fazer, eu não faço e não vou para frente. Aí aquela coisa parece que me contraria, sabe? Eu falo, não, Sim. mas eu podia ir aprender o resto e o que eu concordar lá na frente eu faço, mas assim, eu desanimo e aí eu quero estudar outras coisas mais interessantes e aquilo vai Entendi. ficando, sabe? Porque Isso. essa É isso questão da mesmo. ética, assim, para mim vai além, sabe? Vai na Uhum. cosmoética. Aí o que que acontece, né? Acontece que, por exemplo, eu não vou ficar usando de escassez para poder motivar uma pessoa para comprar um curso meu. Eu acho isso um absurdo. Exatamente, né? Com a mente da escassez, essa coisa de ficar dando brindezinho, isso é coisa de criança, isso não é coisa de Uhum. adulto, não, ficar dando brinde para motivar a pessoa a comprar um curso. Se ela achar que o curso é interessante, ela vai comprar. Se não for, esse negócio de brinde, gente, eu acho isso ridículo, esse trem de brinde. Muito Eu não bom, muito concordo bom. com esse jeito. Aí tem uma porção de coisa, Bia, que eles vão É, falando, dos gatilhos. Eu não concordo com aqueles gatilhos, sabe? Eu não vou não, fazer esse tipo de coisa. Eu não vou muito fazer esse bom. tipo de coisa. Eu até conversei hoje, eu estava conversando com uma pessoa que estava colocando para mim, aí eu falei assim, olha, o que acontece? O gatilho, ele ativa a questão de sobrevivência. Eu não quero É ativar a necessidade. coisa de Ai, sobrevivência. Isso, vamos, você vai muito fazer a bom. pessoa deixar outra coisa para ela para poder fazer um curso que talvez não é a prioridade dela? Não, se for Exatamente, com prioridade, tá certeza. certo, mas se não for, eu vou pôr na Muito bom. cabeça dela que o meu curso é mais importante do que outras coisas dela? Não, é ela que Exatamente, tem que saber o que é exatamente. importante, né? Então, Não, nós trabalhamos com almas, né? Nós é.
Não vendemos hora. Ana, vou pedir para você fechar o seu áudio, por gentileza, para a gente continuar, tá bom? Já perdi tanto tempo assistindo aula e não me ponho a mão na massa. Exatamente. Nós trabalhamos com almas, não vendemos hora. Muito bem, é isso daí que eu penso. As pessoas falam, ai, para de vender suas sessões, e porque você está vendendo hora? Eu falo assim, eu não vendo hora. Eu vendo ou eu transformo vidas. A terapia transforma vidas, né? E eu, como terapeuta que estou ensinando outras terapeutas, né, o que eu trabalho é o potencializar o trabalho terapêutico das pessoas. Então, muitas vezes, Ana, eu dou bônus, sim, mas esse bônus diz respeito a quê? Ao universo que a pessoa precisa e que vai ajudá-la nesse lugar. Não encher linguiça, né, para ganhar as coisas. E aí as terapeutas vêm aqui, eu já tentei postar, eu preciso aprender Reels, tem que postar para ter seguidores, então tem que ter seguidor, vamos aumentar seguidor. Aí vamos ter, agora então é uma nova forma de postagem, agora é não sei o que lá. Só que, na verdade, tudo isso são só pecinhas de um quebra-cabeça, a gente só está vendo o palco. Quando a gente vê tudo isso, no fundo, o que que a gente faz? Eu só queria ficar atendendo, né? E eu passei por isso um tempo, eu vou te contar daqui a pouco, né? De negar esse lugar. E hoje eu entendi que a gente pode estar nesse lugar de outra forma. Então, quando a gente faz todas essas coisas, eu fiz o curso, né, não consigo aplicar isso, não consigo ter resultado isso. Por quê? Porque se a gente faz ações isoladas, sem estratégia, é como se a gente misturasse vários ingredientes de uma receita sem saber a quantidade, sem saber a ordem, sem saber os elementos. Isso não vai desandar. Então, é, se só criar um vídeo sem saber o que vai falar, sem saber como fechar a venda depois que ele chega, não vai ter resultado. Porque o processo, gente, é o processo de fechar sessões, o processo de fechar grupos, ele faz parte de um caminho de venda, de um caminho de conexão. É um caminho. Eu já vou falar para vocês qual que é esse caminho. Ou e muitas vezes as peças que você usa pode ser uma rede social no Insta, mas pode ser também um e-mail, pode ser também uma conversa no WhatsApp. Então, as ferramentas que a gente usa para a gente ofertar o nosso serviço, né, isso faz parte da estratégia. Então, até hoje vocês não tiveram resultados, porque as pessoas, o que que elas vendem? Elas vendem ou partezinhas de um grande processo, né, de processos, ou às vezes um processo tão complexo que você não consegue fazer. Quem está aqui, fiz um curso de lançamento. Nossa, um lançamento é muito, muito complexo para você fazer sozinha, né? Precisa demandar tempo, ela precisa de uma série de coisas, testar. Sem equipe é muito difícil. Eu estou falando porque eu já fiz assim, nem já perdi a conta, mas com certeza foi aí mais de 50 lançamentos já. Então, assim, é muito difícil realmente a gente fazer sozinho. E a gente tem que começar com o simples. É isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, depois de 9 anos de digital, mais de 11 anos como terapeuta, porque eu sou terapeuta antes do digital, gente, antes de ter Instagram. O que que a gente tinha que fazer? A gente tinha que conversar com as pessoas, né? A gente tinha que conversar com as pessoas. Então, eu te digo, eu investi mais de 100 mil reais em cursos e mentoria. Sim, isso sim, já passa de 200, assim, já perdi a conta. Já fiz todo tipo de lançamento que você imaginar. Só de congresso foram 5, só do Jung na prática, né? Sem contar outro congresso que eu fiz com a minha irmã também. E os cursos do Jung na prática, que foram mais de 60. Então, eu comecei com o Jung na prática, lá em 2015. Fiz esse monte de coisa, que eu já vou falar exatamente o que que eu fiz. Mas, no fundo, eu entendi, vendo todo esse tipo de lançamento, que a estratégia, se a gente olhar lançamento, se a gente olhar vários tipos de lançamento que as pessoas inventam, qual que é a base de tudo?
A base de tudo é você entender as pessoas, entender a pessoa que você serve, pensar num produto para ela e ofertar esse produto. Você fala, nossa, Bia, mas tipo, isso é óbvio e não é óbvio, mas como é que eu vou fazer? Se a gente pensasse lá antes da internet, o que que a gente ia fazer? Eu ia fazer. Quando era na minha época, eu ia conversar com as pessoas. Eu ia ouvir o que que elas querem e ia falar do meu serviço. Hoje, a gente faz estudos para ver o que as pessoas querem e faz os lançamentos em cima disso. Hoje, a gente tem ferramentas para trazer mais pessoas, mas para a gente fazer os anúncios, para a gente postar, a gente tem que conhecer aquilo que as pessoas estão precisando. Então, gente, voltando para o básico aqui, né, que é a estratégia de qualquer coisa. Você tem pessoas que têm dificuldades, você tem um serviço, você tem alguns produtos, né? Aqui já vai falar mais disso, mais elaborado. E você precisa, então, se comunicar com essa pessoa de alguma forma e saber oferecer, ouvi-la e oferecer o seu serviço. Basicamente isso. Agora, isso pode ser do lançamento, isso pode ser de várias formas, mas guardem isso no simples. Então, não adianta fazer conteúdo sobre uma técnica, né, ou sobre seus aprendizados. Ah, eu vou fazer, ó, eu sou aqui consteladora, beleza? Hoje em dia até que constelação é bastante, é bacana, psicoterapia, às vezes as pessoas procuram. Mas quando você só divulga isso, você se compara com todo mundo, né? Quando a gente pensa em conexão com pessoas, quando a gente pensa em entender essas pessoas, né? Quando a gente pensa em falar e falar sobre as nossas experiências, habilidades, isso pode ser muito útil. Então, as mídias fazem parte do processo, né? Por isso que é importante você entender qual que é a vida que eu quero ter. Então, a partir daí, qual que é a vida que eu quero ter? Quais produtos eu quero oferecer? Então, eu vou pensar num sistema para isso. Por exemplo, o Roberto. Ele trabalhou muito, o Roberto é meu cliente, ele trabalhou muito tempo como diretor financeiro no banco, empresa. Aí ele virou terapeuta. Aí ele ficava naquela coisa, né? Ele dá assistente financeiro, ele é terapeuta, e aí ele ficava assim, divulgando reiki, constelação. Mas olha aqui como isso é raso perto da experiência dele. Então a gente fez um estudo, né, de posicionamento, um estudo da história dele, das experiências dele, e a gente uniu as duas coisas. E ele, então, ele trabalha como treinador de empresários. Ele usa as terapias para isso, né? Isso vai fazer o seu diferencial. Você usar aos seus conhecimentos prévios, a sua experiência, agregado à técnica. E quando a gente faz isso, a gente pode vender o quê? Mentoria. E aí a diferença de sessão de uma técnica e mentoria. Não significa que você não possa vender a sessão. Você pode vender a sessão. Mas quando existe um estudo sobre a sua história, quando você consegue, então, é, trazer para o seu posicionamento as suas potências, ou seja, situações que você viveu, forças que você teve, você pode, então, dar uma mentoria, porque você junta a técnica com a experiência. Mentoria é quando você tem experiência também, ou quando você levou pessoas até algum lugar. Então, pessoal, vamos pensar aqui a evolução e a grande mudança que aconteceu aqui, né, no mercado. Gente, se tiverem alguma dúvida, bota aqui no chat, tá? Então, 2015 e 2019. 2015, lá em 2015, eu atendi em Piracicaba, Campinas, duas cidades, agenda cheia presencial. Aí eu conheci os lançamentos, fundamos o Jung na Prática.
Eu, meu esposo e minha irmã começamos a fazer os congressos, fizemos 5 congressos, foi muito bom. A gente atingiu mais de 30 mil pessoas ali. Os anúncios eram muito baratos mesmo. É, tinha pouca gente, mas também se sabia pouco do digital. Então, não se tinha setores de empresa, esses nomes que se tem hoje, de copy, não tinha esse nome, era tudo meio que uma salada ali. A gente só sabia fazer lançamento. Então, a gente tinha que se virar. E muitas das terapeutas ainda divulgavam no boca a boca, ainda funcionava muito, porque a maioria das pessoas não estava ligada ainda no digital, era um universo muito diferente, muito distante, né? E eu trabalhei ali, nesse movimento ali, muito no Jung na Prática, 2015 a 2019. Eu não parei de atender totalmente, né? Mas eu diminuí bastante e comecei devagarzinho a fazer meus cursos, 2016, como foi meu primeiro curso, mas sempre ali, às vezes, para o pessoal do Jung na Prática, pessoalzinho ali do Instagram, sem muitos alardes, né? Aí 2020, 2021, um boom, né? Todo mundo pro digital, todo mundo dentro de casa, muita gente despertando para o digital, todo mundo querendo entrar, anúncios cada vez mais caros, e depois disso gerou uma especialização no mercado, aumento na quantidade de curso, um monte de gente falando que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu comprei isso, comprei aquilo, a gente, né? Pessoal querendo entrar e muita gente ofertando. E o Uni na prática, ele sempre foi muito, assim, um passo muito tranquilo, né? Vendendo os seus cursos, depois vendendo as assinaturas, e não entrou muito nessa loucura. E eu também trabalhei bastante, assim, a parte de formação de terapeutas com a biointuição, continuei atendendo. 2020 eu já saí do Yoga na Prática, fiquei só com as minhas sessões e devagarzinho eu fui abrir minha própria empresa. E aí que eu vivi aquilo que eu falei para vocês, porque eu estava tão cansada, assim, de fazer as coisas, de fazer lançamento, que eu falei, só quero ficar atendendo. Então, na minha cabeça, eu não tinha o pensamento empresarial, eu não tinha desenvolvido isso, porque eu tinha uma aversão a isso. Eu falava, não, vai dar muito trabalho e tudo mais, vou sair do meu lugar. Mas, na verdade, depois, quando eu abri minha própria empresa, eu percebi que é só uma questão de organização. A gente não tem, assim, quando a gente quer crescer, a gente precisa ter organização, né? Se eu quero ganhar mais, eu posso aumentar o valor. Agora, se eu quiser ter, posso ter um curso, pode ter um grupo. Agora, se eu tiver muita gente, eu tiver vários produtos, eu preciso ter uma organização. Até contabilmente, você tem que ter um CNPJ, porque senão você vai pagar um absurdo de imposto. Nem a Hotmart deixa você tirar o dinheiro se você não tiver um CNPJ. O valor que tira por mês sem CNPJ é muito baixo. Então, naturalmente, a gente tem que se tornar uma empresa. Então, se a gente quer crescer, ou a gente aceita e vê as formas tranquilas, saudáveis de crescer e pensar em empresa, né? Ou a gente vai ficar nesse lugar. É claro que é um processo, né? Primeiro a gente tem que pensar tudo isso, produto, venda e tal, e depois ir trazendo empresas. Mas hoje eu já vou trazer para vocês, vou mostrar para vocês uma tabela que eu fiz e que eu dou para as minhas mentoradas, que já vai trazer esse pensamento empresarial. Vocês vão saber aqui hoje como é fácil fazer isso. Então, aqui agora, alguns erros e acertos da minha trajetória que para ajudar vocês. Então, aqui, Ning na prática, mais de 60 cursos.
nem sei quantos, acho que hoje já está mais de 15 mil alunos, 7 dígitos e tudo mais. A minha empresa, desde 2020, foi bem devagar. Depois, eu fiz o guia de gravação de meditações, que aí deu um boom de pessoas chegando. Eu vou falar mais dele. E nesse processo todo, compilei alguns erros e acertos aqui para vocês. Entre aspas, né, gente? Erros, porque tudo é aprendizado, né? Só para ser didático. Então, um erro. Projeção pessoal no trabalho. Como assim? Gente, tem muito terapeuta que vem aqui. Não, gente, eu quero, porque eu quero trabalhar. Eu tenho um curso que é do meu coração, e aí é assim, 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 porque eu quero, eu já gravei, e tal, porque ele fala daquele estudo que eu fiz e tudo mais. E a pessoa, então, ela faz todo o curso como uma realização pessoal. Não significa que a gente não possa ter realização pessoal, mas se todo o seu trabalho está focado em realização pessoal, você não tem um negócio, você tem um hobby, né? Você está mais ganhando daquilo, né? Porque o fluxo financeiro de vida é você oferece aquilo que você tem, você oferece o seu aprendizado e aquilo volta em dinheiro. Se você está fazendo isso, né? E para você, só para você aprender, porque você quer aprender, não tendo o servir como principal, você está tendo, você está projetando, você está tendo um ganho secundário. Naturalmente, o dinheiro vem menos, porque já está vindo em um monte de coisa. Repetindo, não é que a gente não vai ter realização pessoal, não é isso. É que o trabalho está no servir. Ele precisa estar no servir. Aquilo que é lindo, maravilhoso, precisa estar no servir, né? Precisa ajudar pessoas, né? O foco são as pessoas, né? Joia. Então, outra coisa, mentalidade para desenvolver. Demora para desenvolver a mentalidade empresarial, como eu falei aqui para vocês. O que que é mentalidade empresarial? Eu vou pensar quanto que eu tenho que ganhar nesse mês para pagar minhas contas, né? Quais são os números? Talvez com o tempo eu ter pessoas que me ajudem. Já vou falar mais disso aqui na tabela daqui a pouco. Os meus erros foi querer inventar ou fazer um monte de curso de vendas complexos e ficar mudando toda hora. Eu acho que se eu ficasse em um ou dois e repetisse, ia ser mais simples. Fazer conteúdo sem estratégia. Eu vejo muita gente falando assim pra mim, chega assim, Bia, o que que eu vou postar, né? Sabe, mas sabe o que que é? Eu quero falar de. Gente, quem aqui já pensou assim, tá tudo bem, tá? Escolhe o tema, assim, eu quero falar de. Porque eu quero falar agora de. Eu quero falar de prosperidade, porque eu quero falar de. É, não tá, gente, não tá no serviço. Aí fala, vou começar a falar disso aqui. E aí, uma hora eu vejo que produto que eu faço. É aquilo que eu falei no começo, né? Você vai cansar, cansar e não vai aguentar produzir conteúdo. Porque o conteúdo, ele tem que servir para você vender o seu produto, para as pessoas chegarem até você. Não vou falar de. Quem já pensou isso? Gente, eu já pensei muito isso. Eu quero falar de. Ah, põe aqui para mim no chat. Vocês estão se identificando? Coloca aqui para mim. Já tiveram projeção pessoal? Eu já. É muito bom. E aqui, acertos. Pensar no simples. Então, principalmente o processo de venda. Tem pessoas que têm determinadas dificuldades. Então, eu tenho ou um produto ou um serviço que vai servir essas pessoas. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar como que eu chego até essas pessoas ou como essas pessoas chegam em mim. Duas formas. Já
E principalmente, gente, uma coisa que todo mundo, a maioria, 99% das clientes que chegam para mim, terapeutas, não sabe desse processinho aqui, fechamento, tá? Fechamento é assim, a pessoa vai chegar para você, você vai conversar com ela e você vai tem um processo de você fechar. Não é a pessoa chega para você, quanto que é a sua sessão, você vai lá e dá o valor para ela. Quem aqui já fez isso? Você faz lá um post maravilhoso e não sei o que, você faz um não sei o que, aí a pessoa manda mensagem, fala, quanto que é a sua sessão? Você fala, X, a pessoa fala, tá bom, tchau. Sim, acontece de querer falar sem estratégia mesmo. Exatamente. Vocês já fizeram isso? A pessoa pergunta o valor da sessão, você fala o valor e acabou. Então, gente, vocês têm que dividir um negócio, ó. O que se chama de marketing, que o pessoal chama tudo isso de marketing, mas são coisas diferentes. O marketing é esse processo da pessoa chegar até você, você chegar à pessoa. E venda é o processo de quando a pessoa está com você, você vai fechar. Então tem um passo a passo, né? Tem uma estrutura, né, da conversa ali, quando você está conversando com a pessoa, tá? Todas as vezes. Às vezes funciona lá. Então, é isso, às vezes funciona, mas eu digo para você, se às vezes funciona, imagine se você tivesse o processo de fechamento, como seria interessante, né? Então, ali pode ser na conversa mesmo, ou chamando para uma conversa no Zoom de 15 minutos, ou às vezes mais, dependendo se você vende pacote, você pode fazer uma sessão experimental, por exemplo, até para fechar grupos, tá? Até para fechar grupos. E aí, o fechamento pode ser essa conversa, pode ser, se você está fazendo um produto, os famosos vídeos de venda são os processos de fechamento. É tudo mais complexo? É. A página de venda é uma estrutura de fechamento, onde para a pessoa clicar e comprar. Então, tem diversas formas de fechamento. A pessoa chega, o marketing, assim, a pessoa chega até a sua oferta e depois você faz o fechamento. Ou a pessoa chega até sua oferta ou você chega até ela, né? Que também pode ser assim. Outros acertos, continuar me especializando, principalmente é ter mentores. Por quê? Porque, gente, ter com mentores tem dois pontos interessantes, tem três pontos aí, né? Um é você ter o olhar estratégico dele. Então, não, por mais que você faça o curso da pessoa, quando o mentor olha para o seu negócio, né, ele traz a experiência dele de anos para você implementar aquilo lá, né, para você criar um processo de venda para você. Né, e você vai ter acesso ao quê? A todos os cursos que ele fez na cabeça dele, ao conhecimento. Você não vai precisar fazer tudo aquilo que ele fez, porque ele já fez. E outra coisa é a vibração, né? Porque muitas vezes a gente não consegue dar passos porque a gente trava no processo. E a gente trava não é por falta, não é por conhecimento, muitas vezes teórico. Às vezes a gente não vai porque para mudar, quando a gente vai mudar, quando a gente vai implementar uma estratégia nova, a gente vai para um outro lugar. Vocês que são terapeutas aqui sabem. Ou seja, internamente, eu tenho que mudar. Internamente vai gerar um desconforto. Vai gerar um desconforto de coisas que eu ainda não fiz, vai dar medo de errar, vai dar medo de cobrar, vai dar um monte de coisa, né? Eu vou ter que liberar o fluxo, né, de vida que está parado, às vezes eu vou ter que olhar para os meus pais, eu vou ter que. E quando a gente está com um mentor que já passou por isso, né, ele te ajuda a passar por esses processos também. Então, isso é muito importante. E aqui que eu falei para vocês, desenvolver a mentalidade de negócio. Deixa eu ver aqui onde é que eu pus a tabela. Então, esses foram os acertos que eu comentei com vocês. Tem muitos, né? Mas assim, eu coloquei alguns aqui que eu acho que são importantes.
Então, hoje, né, quem chega aqui para mim e fala, ó, tem um negócio, vamos estruturar para crescer e tal, eu penso assim em três pilares principais. Primeiro é ter um posicionamento único. Como assim? Entender, ter clareza de quem você é, a sua trajetória, o que você faz, como você faz, quem você ajuda. Ai, Bia, mas assim, eu já escolhi, como é que eu escolho entre as técnicas? Precisa de um autoestudo nesse sentido, para você reconhecer suas forças. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma terapeuta, uma cliente minha, né, uma mentorada minha, que ela trabalhava com desbloqueio emocional, assim, era bem aberto. E a gente foi estudar a trajetória dela e a gente viu que ela teve uma. Ela era administradora, ela fez transições de carreira. E a gente viu, olha onde que está a força dela. Então a gente pegou aqueles elementos e trouxemos pro. Ah, como é que eu vou pensar num produto usando essas habilidades? Ela não deixou de ser terapeuta, né? Mas ela ajudou, ela começou a ajudar as pessoas que precisam, que estão em transição de carreira, que precisam melhorar, mas precisam se trabalhar internamente, porque ela tem uma vivência nisso. Então, esse posicionamento único é importante, esse autoestudo. A gente faz, na mentoria, a gente faz um processo até um mapa astral para falar disso. Depois eu vou explicar exatamente como que eu faço, tá? Mas pensando aqui nos pilares. Você ter um ecossistema de produtos, se você quiser, tá? Você pode só ter sessão individual? Pode. Mas você precisa pensar, para que seja mais simples, você pode pensar em produtos que essas pessoas também consumam, para essas próprias pessoas. Por isso que é importante esse estudo, para entender. Ah, você não precisa se posicionar só com uma pessoa. Ah, vou atender só criança, vou atender só mãe. Não, você não precisa disso, mas você precisa ter pelo menos um universo ali de pessoas, né, que podem consumir os seus produtos. Não, veja, no meu caso, eu tenho curso é, de formação de terapeutas, o guia de gravação de meditações. Então, são terapeutas que chegam. Eu tenho Meditar Pro, são terapeutas que chegam. A biointuição são terapeutas que chegam. Mulheres intuitivas que eu já dei há muito tempo, a maioria delas era terapeuta. E aí eu tenho a comunidade biointuitivas que está fechada, que também serve para as terapeutas. E eu tenho os cursos de negócios que também são para terapeutas. Então, você vê, são temáticas diferentes, mas que servem a esse universo. E eu posso abrir também para mulheres, se eu quiser, porque faz sentido em algum dos cursos. Entende? E aí, essas pessoas vão ficando, por isso o ecossistema de produtos. Então, aqui você pode ter processos, por exemplo, você tem ali atendimento normal. Aí você pode ter um processo em grupo, de uma temática, de uma mentoria, de uma outra coisa. Você pode ter essa mentoria recorrente, por exemplo, tenho agenda cheia, você pode criar um grupo terapêutico de 10 até 10 pessoas, sem muita temática. Pode criar uma imersão de um dia, né? Ah, ou pontual, e até produtos digitais. E aí, assim, cada coisa tem uma curva de aprendizado, né? Não vai chegar, vou fazer tudo. Primeiro, você precisa ter clareza, precisa entender, ok, qual vida que eu quero levar. Aí você tem que pensar, quanto que eu quero ganhar, o que que eu estou disposto a fazer. E a partir daí a gente pensa nos produtos, entende? Então, assim, eu quero ganhar 100 mil, mas eu não estou disposta a, a, sei lá, gerir pessoas. Então, vamos começar, sei lá, com 10. Vamos ajustar tudo para você ficar com 10, 15, 20, até ali, dá legal? Aí depois disso a gente começa então a pensar, se você quiser, ter equipe para crescer. Você percebe assim? Tudo isso tem que ser pensado junto.
o estilo de vida. Ah, não, se eu atender 3 dias da semana e ganhar ali meus 7, 8 mil reais, eu já tô beleza. Então a gente pensa num sistema de pessoas para isso, percebe? E por isso, o terceiro pilar é a estratégia de vendas personalizada para a sua realidade, para a sua experiência, sua, do seu cliente e para os seus números. E aqui agora, gente, tchan, 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 tchan. O que eu vou mostrar aqui para vocês é um ouro que eu tenho, né? Que, que eu entrego aqui para os meus clientes. Aí, vocês estão aqui comigo? Tá todo mundo comigo? Se tá todo mundo comigo, diga sim, porque eu quero ver vocês aqui muito ativas agora, porque isso aqui que eu vou entregar, só isso aqui para vocês, gente. Vocês não têm ideia quanto tempo para você desenvolver isso aqui que vocês vão aprender a pensar agora. Talvez para muitas isso seja já comum, mas eu tenho certeza que para muitas não é. Então vamos lá. Antes de pensar em qualquer produto que você vai fazer, você vai pensar nas suas contas. Ah, minha combi, eu quero. Quanto você quer receber por mês? O mínimo ali. Sei lá, quero receber aqui. Ó, essa já é a planilha de maio, junho e julho, que as terapeutas aí da nova turma já começaram a receber. Então, o que a gente faz? Ah, não, Bia, eu quero receber 5 mil por mês. Beleza, tá recebendo quanto hoje? Tô recebendo 4? Vou querer receber 5, beleza. Então, quanto que eu tenho de custo aqui? Veja, eu sou um custo, mesmo que você não tenha CNPJ. Ah, eu tenho que pagar uma sala, eu tenho que pagar tanto de curso que eu tô pagando, sei lá, tô pagando R$ 300, mas eu vou também investir lá, vou botar em anúncio R$ 500. E eu quero guardar, fazer um caixa de R$ 500, tá? Então, olhando aqui, olha, eu tenho que fazer 6.700 nesse mês. Eu tenho que fazer uma estratégia que tem que entrar 6.700 no mês. Geralmente as pessoas pensam, é o mínimo, chega até aqui. Quem chega, chega até aqui, né? Ou bota tudo junto, bota tudo no bolo. Coloca aqui para mim quem faz isso ou quem nem isso faz. Aí, o que que vocês têm que pensar? Bom, quanto que eu tenho a receber? Ou seja, tem pessoas que já estão recorrentes? Ah, eu tenho 10 pessoas, sei lá, eu tenho 5 clientes que estão pagando mensalmente. Então, eu já tenho R$ 3.000, que é mais ou menos certos aí, sei lá, de pacote. Eu tenho um grupo que me dá R$ 1.000 por mês. Então, desses 6.700, eu sei que eu já tenho meio previsto R$ 4.000. Só que na minha conta, é uma conta separada da sua conta física, eu tenho R$ 1.000. Já tenho R$ 1.000 lá. Então, quanto que eu tenho que fazer de verdade esse mês? Então, eu tenho que fazer 6.700 sem usar o quê? Sem usar o caixa. Que caixa? Esse aqui, ó, saldo. Fazer um mês, se eu usar esse caixa, então, se eu usar o dinheiro que está na minha conta, tem que fazer 5.700. Agora, se eu usar, né, essas que estão a receber, mais o caixa, no fundo, eu só tenho que fazer 1.700. Faz sentido isso para vocês, gente? Porque você fala assim, nossa, meu Deus, tem que pagar as contas, ai, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Ou não, ah, eu vou fazendo aí, ver o que dá, ver o que eu consigo pagar. Como é que vocês fazem? Só que aí, esse aqui é a basiquinha. Só que aí, que vocês. Aqui que tá o tchan, 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 tchan do ouro. Que é as tabelinhas para vocês verem os tipos de produtos.
Então vamos lá. Olha, esse mês, esse mês, então aqui, ó, essa tabelinha é uma tabelinha de atendimento, de grupo. Aqui não tem curso, tá? Então, aqui, esse mês, você pode colocar aqui individualmente. Então, tem Maria, Joana, ela vai pagar tanto, isso aqui vai dar o valor, mais ou menos, do que você vai receber. Para você ter essa previsão, eu fiz essa tabela. A mesma coisa para o grupo. Agora, aqui que é o tchan, como é que vocês vão pensar? Então, gente, olha só. Bom, em maio, veja, sem contar aquilo que você já tem, aquilo que você já tem, já sabe. Então, vamos lá. Se eu fechar um pacote de R$ 1.000 e fechar 3 atendimentos de 200, veja, aqui tem a meta. Vamos pegar aqui, que aqui é a meta. Eu coloquei R$ 2.000 porque pensando que você já tinha lá um tanto. Então, meta R$ 2.000. Eu preciso, então, bom, se eu fechar um grupo, um pacote de R$ 1.000 e 3 atendimentos individuais, é 1.600. Agora, se eu fechar aqui, vamos pegar só de um grupo para vocês verem. Eu vou fechar um grupo, eu vou ter 5 pessoas a 147, ou R$ 200, para ficar mais fácil. Olha só, eu preciso de 5 pessoas no grupo para dar R$ 1.000. Aqui eu só preciso fechar um pacote de R$ 1.000. Então, imagine se eu fechar 3 pacotes. Olha só onde vai o que eu fiz. Então, aí para você pensar assim, bom, qual que é a prioridade de ação? Minha prioridade é fechar 3 pacotes. E o resto eu vou fechando de outra forma. O resto quem não entrar para o pacote, eu vou para lá. Ah, não, Bia, eu não quero fechar pacote individual, agora eu quero fazer grupo. Então, beleza, vamos pensar num grupo, é, que você vai fazer um grupo para ir por 2 meses, e você pode cobrar R$ 1.000. Então, veja, se eu tiver um grupo com 5 pessoas me pagando R$ 1.000, eu tenho R$ 5.000. Ou, então, eu posso fazer uma ação para cá. Ah, eu tenho um curso. Aí o curso já é um outro pensamento, tá? Que a gente vai dar aqui depois. Ah, o meu curso, eu quero vender. Olha só, a gente acha que é muito, mas ó, então eu tenho um curso de R$ 97, igual o meu guia. Se eu vender 10 guias, eu tenho 970. Sem contar que isso aqui tem um custo. Então, você percebe? Quando você pensar em curso, a gente tem que pensar bem em toda a sua esteira, para a gente pensar qual que é o ticket que a gente vai pensar, vai fazer, qual que é a estratégia, né? Ele vende fácil, não vende fácil? Porque para vender um produto de 97, você tem que vender fácil, senão é muito esforço para pouco dinheiro. Você percebe, ó, esse aqui é um pouquinho da ideia, de a gente pensar o produto com números. É um pouquinho disso que a gente faz na mentoria. Essa tabela aqui é uma tabela base aqui da mentoria para a gente pensar isso daí. Porque senão, gente, a gente fica perdida, né? Eu fico lá, vou fazer, vamos ver o que que dá aí, vamos ver, vamos fazer essa estratégia agora para ver o que acontece. Mas o que que você quer? Quanto você quer ganhar? Quanto você precisa pagar? Quanto você precisa fazer? Vamos otimizar, vamos ver o que que vai dar, o que que vai te dar esse valor. Ah, eu preciso fazer 3 pacotes, já me deu o valor, o resto é extra, beleza. Né? Pra você ter ali o dinheiro, pra você ter os boletos pagos, você não fica o tempo todo, você tá ali, não sei o que eu faço, vou ver o que eu faço, blá, 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 né? Esse aqui a gente começa a sair, pensar assim, a gente começa a sair um pouco do amadorismo e começa a pensar empresarialmente. Isso que eu estou falando aqui para vocês é o começo do pensamento empresarial para os terapeutas. Conta aqui para mim, como que foi isso para vocês? Essa é uma parte aqui. O que vocês acharam?
Clique abaixo e receba um resumo dessa aula.